Olá, meus amados irmãos em Jesus, um excelente dia para todos nós, um bom dia a todos que estão aqui conosco neste momento de reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos, é com muito bom coração que estamos aqui abrindo as portas da nossa alma para o ensinamento, para Jesus, para as palavras do Evangelho. E bom, meus amados irmãos, vamos antes de iniciar aqui a nossa reflexão, tecermos uma prece para começar a nossa segunda-feira em comunhão com Deus, nosso Pai. Então nós convidamos a todos, em um só coração e em um só pensamento, elevarmos-nos até a Deus, nosso Pai, rogando para que Ele nos guie no dia de hoje, para que Deus possa abrir os nossos olhos aos ensinos que Ele deseja para nós. Da mesma forma, que os nossos pensamentos possam estar abertos para acolher a inspiração dos bons espíritos, nos guiando para o caminho de Jesus, nos guiando para o caminho do bem. E que assim seja. Bom, meus amados irmãos em Jesus, hoje nós vamos convidar a todos para irmos juntos até o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra que nos guia diariamente aqui em nossas reflexões. Então, neste capítulo 13 será o item 5, que vai inspirar a nossa reflexão de hoje. E este item 5, a palavra dele, me desculpe, é o óbolo da viúva. Então, para iniciarmos aqui, eu gostaria de narrar exatamente o que é compartilhado conosco lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que, aliás, é uma passagem que nós encontramos em Marcos, no capítulo 12, versículo 41 a 44. Que é o momento que Jesus ele vai compartilhar um ensino ali com os apóstolos. Um ensino muito sublime, porque esse ensinamento ele nasce de uma observação que Jesus faz de um momento e de uma situação. Então vejamos só o que é narrado para nós. E estando Jesus sentado de frente para uma arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro nesta arca de tesouro. Muitos ricos deixavam ali muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deixou a ela 2 pequenas moedas, que valiam bem pouco, nem meio centavo. Bom, Jesus, chamando os seus discípulos, lhes disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deixou mais do que todos os outros que deixaram aqui na arca do tesouro. Porque todos que por aqui passaram deixaram do que lhes sobrava. Mas esta viúva, que ele diz, ela deixou tudo o que tinha. Ela deixou tudo o que era do seu sustento. Vejamos que este trecho que é narrado para nós no Evangelho de Marcos e que o Evangelho segundo o Espiritismo nos rememora, retrata para a gente um momento em que Jesus está ali sentado de frente para uma arca de tesouros, que era comum naquela época as pessoas deixarem ali moedas, deixarem alguma coisa de valor ali para ofertar, e Jesus sentado observando essa movimentação. E ele começa a notar que muitos ali que tinham muito dinheiro, que tinham muito poder, passavam por ali e deixavam muito. Mas deixavam às vezes por deixar, por desdém, eles compartilhavam o que tinham, mas do que lhes sobrava do supérfluo. E vejamos que Cristo ele enxerga uma viúva, pobrezinha, chegando até ali. E ela oferta 2 pequenas moedinhas, como diz que não vale nem meio centavo. Só que Cristo diz: olha, o que ela ofertou tem muito mais peso, vale muito mais do que todo aquele dinheiro que foi ofertado antes, todo aquele tesouro que foi ofertado antes.
porque ela tirou do teu sustento, ela doou do teu coração, ela fez um esforço para ali estar. É isso que Jesus compartilha conosco, meus amados irmãos. E quando a gente vê essa passagem, muitos ensinamentos conseguimos extrair, mas tem um olhar muito sublime, um olhar aqui muito delicado que eu gostaria de compartilhar conosco hoje. Nem o ponto central da nossa reflexão não é nem o ensinamento moral do fundo, aqui que a gente vai compartilhar no final, mas é esse olhar que Jesus tinha. Os grandes ensinamentos, meus irmãos, estão nas pequenas coisas do dia a dia. E Cristo, ele tinha essa grandeza moral de compartilhar ensinamentos das coisas simples do dia a dia. Olha só, ele observava sentado, observando ali as pessoas, ele já retira o ensinamento daquilo e já passa para todos nós. Nas pequenas ações, nas pequenas coisinhas do dia a dia, Jesus estava tão em comunhão com Deus que o olhar dele estava focado no presente, ou seja, ele estava ali naquele momento, observando aquela situação. A cabeça dele não estava longe, pensando no futuro, o que tinha que resolver, não, ele estava focado ali. E com isso ele conseguia extrair ensinamento dessas situações do dia a dia. E isso nos leva a pensar, meus irmãos, que quantas vezes a nossa vida está tão agitada, nossa vida está tão corrida, que o dia passa, a semana passa, e a gente nem vê, nem observa o que fizemos, por onde passamos, nem lembra o que a gente conversou com outra pessoa. Então, às vezes, o dia a dia está tão corrido que a gente não para observar as pequenas situações. Ou às vezes não é nem que está corrido, mas a nossa cabeça, nosso pensamento não está focado no que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma coisa, o pensamento está longe, lá em outra. A gente não está focado. E como não estamos focados, não conseguimos observar os presentes, as graças que Deus nos concede, os ensinamentos que Deus nos concede. Vejamos que, quem sabe, se a gente ficasse um pouquinho mais no presente o pensamento, se a gente tivesse esse olhar delicado de Jesus, esse olhar em comunhão com Deus, quem sabe não encontraríamos no nosso dia a dia, às vezes na fala de alguém, algo que a gente observou, numa situação que a gente passou, quem sabe não encontraríamos nessas situações a resposta de muitas dúvidas que temos. Quem sabe não encontraríamos nesses momentos pequenos do dia a dia que às vezes a gente despreza, aquela inspiração que a gente precisava. Porque às vezes a gente faz isso. As pequenas coisinhas do dia a dia a gente despreza, a gente não presta muita atenção. Mas é nessas situações que estão os grandes ensinamentos de Deus. Quando a gente observa o tempo, quando a gente observa a natureza, quando a gente observa a água, quando observamos os nossos irmãos com mais delicadeza, com mais carinho. Às vezes é o percurso que a gente faz da nossa casa para o trabalho. Ali a gente observa situações e consegue ir tirando ensinamentos. Sabe, a gente vai pensando ali em comunhão com Deus, tendo às vezes uma resolução de um problema que a gente quer resolver, que a gente está em dúvida. Às vezes alguém vem conversar algo com a gente e o nosso pensamento está longe. Mas quem sabe essas palavras dessa pessoa vai ali despertar na gente, nossa, é uma resposta daquilo que eu procurava. Nossa, é um ensinamento que está chegando para mim. Então, nosso convite hoje é para a gente desacelerar um pouquinho. Às vezes a rotina não tem como desacelerar, mas desacelerar os nossos pensamentos. Desacelerar um pouquinho a forma como a gente está enxergando as situações, buscando ter mais delicadeza, assim como Jesus tinha. Porque, meus amados irmãos, as palavras do Cristo, elas são muito simples. As palavras do Cristo refletem situações simples do dia a dia. Olha só a grandeza moral de Jesus.
Jesus não, como que diz, rebuscava muito as suas palavras. Ele dizia o simples. Olha só, uma situação dele sentado observando as pessoas que iam ali ofertar algo nessa arca do tesouro. E dali ele retira um grande ensinamento. Então, meus amados irmãos, esse é o nosso convite para essa terça-feira, para todos nós. Que possamos deixar o nosso olhar mais delicado. Quando o nosso coração está mais elevado, está mais conectado com Deus, o nosso olhar ele muda perante os fatos da vida. Então, pequenas situações trazem grandes ensinamentos. Nos ensinam paciência, nos ensinam esperança, nos ensinam a ter um pouquinho mais de calma e também nos trazem inspiração e resposta de muitas coisas que a gente tem solicitado. Porque muitas vezes em prece, a gente solicita aos bons espíritos uma resposta, um conselho de uma dúvida que estamos. Solicitamos isso a Deus, nosso Pai. Só que se os nossos pensamentos estão muito agitados, como perceberemos a resposta vindo por inspiração? Se os nossos pensamentos estão tão agitados, como que a gente vai ter sintonia com o alto para a gente, às vezes, ter aquele clique daquela resposta que a gente diz de uma dúvida que estávamos? Então, tranquilizar um pouquinho para a gente ter esse olhar delicado de Jesus para as pequenas situações do nosso dia a dia, porque tenhamos certeza que é nas pequenas coisas que Deus nos concede os maiores ensinamentos. E bom, meus amados irmãos em Jesus, além da nossa reflexão de hoje trazer esse ponto aí para nós, gostaria aqui também de destacar um trechinho que Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, compartilha conosco, que é um trechinho que ele vai trazer para nós um esclarecimento agora quanto ao fundo moral desta passagem. Então, para a gente ir encerrando aqui, para a gente levar também a moral deste ensino do Cristo, não deixar também passar isso, Vinícius nos diz, olha, o mérito de nossas obras está no esforço que empregamos para realizá-las, como também na pureza das intenções propulsoras de nossos atos. As palavras dele são muito bonitas e refletem muito esse ensino de Jesus, porque aquela viúva simplesinha, humilde, como Jesus diz, o que ela ofertou tinha mais peso por causa que o esforço que ela empregou ali foi maior e a intenção dos atos dela foi uma intenção pura, foi uma intenção de coração, uma intenção humilde. Vejamos que grande ensino também esse para todos nós. Bom, meus amados irmãos em Jesus, nós convidamos a todos para encerrarmos a nossa reflexão dessa terça-feira. Espero que da melhor forma possível a gente possa ter trazido um ponto de reflexão aqui para nós hoje, um esclarecimento, uma palavra também de esperança. Vamos convidar para encerrarmos aqui com Jesus e lembrarmos que essa é uma mensagem feita com muito carinho pelo Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares, para todos nós que estamos aqui como uma grande família, como grandes irmãos. Fiquemos em paz, meus irmãos, uma excelente terça-feira para todos nós. Que assim seja.